Você já parou para pensar quantas versões do Windows já existiram? Ou por que cada uma delas parece contar um pedaço diferente da história da computação? Desde o tempo que tudo era digitado em linhas de comando até versões modernas com inteligência artificial integrada, o Windows evoluiu junto com a própria ideia de usar um computador. Ele começou com uma interface gráfica simples sobre o MS e acabou se tornando o sistema operacional mais utilizado do planeta, passando por acertos, fracassos, constrangimentos e revoluções tecnológicas que mudaram completamente o mercado. E nesse vídeo vamos te explicar todas as versões do Windows, mostrando como cada uma transformou a forma como o mundo trabalha, joga e se conecta. No início da computação, pessoal, usar um computador era algo extremamente complexo. Para realizar qualquer tarefa, os usuários precisavam digitar comandos em linhas de texto. Nada de clicar em ícones, abrir janelas ou usar mouse como fazemos hoje. Mas em 1985 surge um sistema que mudaria completamente essa realidade. Um sistema que transforma computadores complicados em ferramentas acessíveis para milhões de pessoas. Esse sistema foi criado pela Microsoft e recebeu o nome de Windows. A Microsoft foi fundada por dois jovens programadores, Bill Gates e Paul Allen. O objetivo deles era extremamente ambicioso para a época: colocar um computador em cada casa. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Right and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS Executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spool, a RAM driver, and, can you believe it, Reversi! That's right, all these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right, it's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today, P.O. Box 286, DOS, except in Nebraska. Esse vídeo é uma paródia de um comercial de 1986, apresentando o Windows 1.0, estrelado por Steve Ballmer. O vídeo destaca funcionalidades da época com bastante humor, incluindo a integração do software, que foi demonstrado no Lotus de 123 integrado com Miami Vice e a capacidade de colar imagens. Aplicativos incluídos que mencionavam Windows White, Windows Paint, calendário, bloco de notas, relógios e até jogo reverse. E o preço enfatiza que todo o pacote custava apenas $99. No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Na década de 1970, os computadores eram máquinas enormes e muito caras. Eles eram utilizados principalmente por grandes empresas, universidades e centros de pesquisa. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa tecnologia. Foi nesse cenário que, em 1975, nasceu uma empresa chamada Microsoft. Ela começou pequena, mas tinha uma visão gigantesca para o futuro da tecnologia. Naquela época, os computadores não utilizavam principalmente um sistema chamado MS-DOS. Esse sistema funcionava apenas com comandos de texto, ou seja, para abrir um programa ou executar uma tarefa, o usuário precisava digitar comandos específicos no teclado.
poderão ver, o MS-DOS cuidava das funções básicas, enquanto o Windows trazia uma interface gráfica com janelas e mouse, facilitando o uso do computador. Percebendo que o futuro da computação precisava ser mais simples e visual, a Microsoft começou a desenvolver uma nova interface gráfica. Essa interface permitia usar o computador através de janelas e ícones e do mouse. Em 20 de novembro de 1985, a Microsoft lançou oficialmente o primeiro Windows da história. Ele ficou conhecido como o Windows Ponto Zero. Apesar de inovador, ele ainda não era um sistema operacional completo. Na verdade, ele funcionava por sistema de MS-DOS. Mesmo assim, já apresentava algo revolucionário, o conceito de janelas na tela, que permitia executar vários programas ao mesmo tempo. Agora vamos ver algumas imagens reais do Windows 1.0 funcionando. A evolução do Windows. Em 1987, surgiu o Windows 2.0, trazendo melhorias gráficas e suporte de janelas sobrepostas. Isso permitiu organizar melhor os programas na tela. Mas o grande salto aconteceu em 1990, com o lançamento do Windows 3.0. Essa versão trouxe melhorias significativas e desempenho de interface. Foi a primeira versão do Windows a vender milhões de cópias. Além disso, programas importantes começam a seguir, como Microsoft Word e Microsoft Excel. Esses softwares ajudam a transformar o computador em uma ferramenta essencial para trabalho e estudo. Veja agora algumas imagens do Windows 3.0 e dos seus primeiros programas da Microsoft.
Veja também um comercial. When the new girl took maternity leave, we all said, "Get Sue back." Oh, whatever happened to my old typewriter? We got rid of it years ago. Coffee? Yes, thanks. Microsoft makes software that makes computers work for you. So, you've used Microsoft. For as long as I've been using computers. Microsoft, making it easier. O Windows que revolucionou o mundo. Em 1995, a Microsoft lançou uma das versões mais importantes da história da tecnologia, o Windows 95. Essa versão introduziu elementos que usamos até hoje, seja menus iniciar, barra de tarefas, interface mais moderna. Essas mudanças tornaram o uso do computador muito mais intuitivo. O lançamento foi um evento global. A Microsoft investiu milhões em marketing e utilizou a música Start Me Up da banda Rolling Stones. Em apenas 5 semanas, o Windows 95 vendeu 7 milhões de cópias. Agora vamos assistir o comercial oficial do Windows 95. It used to be difficult for personal computers to do more than one thing at a time. Starting with Windows 95, it's easy. Start multitasking. Start Windows 95. Nos anos seguintes, o Windows evoluiu acompanhando o crescimento da internet. Novas versões começaram a surgir com mais recursos e melhor desempenho. Entre elas, podemos destacar o Windows 98, que trouxe melhor suporte à internet e novos recursos multimídia. Mas uma das versões mais marcantes foi o Windows XP, lançado em 2001. Ele se tornou extremamente popular e permaneceu em uso por mais de uma década.
Aqui está um vídeo mostrando o famoso Windows XP e sua interface clássica. Existem algumas curiosidades interessantes sobre o Windows. A primeira é o próprio nome. A palavra Windows, traduzido do inglês, significa janelas, justamente por causa da forma como os programas aparecem na tela. Outra curiosidade famosa é a imagem de fundo do Windows XP, chamada Bliss. Ela se tornou uma das fotografias mais vistas da história. A Microsoft também enfrentou processos antitrust por causa da integração do navegador Internet Explorer ao sistema. Hoje, o Windows está presente em mais de 1 bilhão de dispositivos em todo o mundo. Vamos ver agora algumas imagens e curiosidades do Windows ao longo dos anos. Uma curiosidade muito interessante sobre o Windows XP é a famosa imagem de fundo chamada Bliss. Essa fotografia se tornou uma das imagens mais vistas da história, pois apareceu em milhões de computadores ao redor do mundo. A foto foi registrada pelo fotógrafo Charles O'Hare em 1996, na região de Napa Valley, na Califórnia, nos Estados Unidos. O curioso é que a paisagem é totalmente real, um campo verde, céu azul e algumas nuvens. A imagem não possui edição digital, o efeito vibrante aconteceu naturalmente, porque o campo estava muito verde após um período de chuvas. A Microsoft comprou os direitos da fotografia e ela acabou se tornando o papel de parede padrão do Windows XP, transformando uma simples paisagem em um verdadeiro ícone da história da tecnologia. Um detalhe que pouca gente sabe é que a Microsoft pagou um valor altíssimo para usar essa fotografia do Windows XP. A empresa pagou os direitos da imagem Bliss, ou do fotógrafo Charles O'Hare, por cerca de $300 mil,
Na época, esse valor foi considerado um dos mais altos já pagos por uma única fotografia, mostrando o quanto a Microsoft acreditava que aquela imagem representaria perfeitamente a nova fase visual e moderna do sistema operacional. Atualmente, a versão mais recente do sistema é o Windows 11. Ele apresenta um design moderno e diversas novas funcionalidades. Entre as melhorias estão a integração com a inteligência artificial, o melhor desempenho e o maior foco em produtividade. Mesmo depois de décadas de evolução, o Windows continua sendo um dos sistemas operacionais mais utilizados do planeta. O Windows começou como uma simples interface gráfica, mas com o tempo se transformou em um dos softwares mais importantes da história da tecnologia. Ele ajudou a popularizar os computadores e mudou completamente a forma como trabalhamos, estudamos e nos conectamos com o mundo. E a história do Windows ainda continua sendo escrita.
Então, pessoal, ficamos por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. De informática em São Paulo mostra o super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores. Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. Mas o melhor é saber que comprar um computador está pesando cada vez menos no bolso. Em menos de um ano, os preços dos micros caíram pela metade. Os mais procurados custam entre R$800 e R$1.500. Um kit multimídia que era vendido por R$800 no ano passado, agora não passa de 300. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas e executa as tarefas em menos da metade do tempo dos computadores mais vendidos hoje. Custa R$2.000 e vai estar nas lojas dentro de 1 mês e meio, no máximo. A melhor impressora para uso doméstico já está à venda por R$3.000. Reconhece 16 milhões e meio de cores. Em menos de um minuto, o jato de tinta reproduz uma foto. 2 vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Com o super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Adeus à tradicional espera para acessar os programas. É ligar o computador e eles aparecem na tela imediatamente. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos, tudo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar na mesma tela com 4 programas de uma só vez. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de 1 milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Boa noite. Boa noite. Assista agora A Próxima Vítima. Classificação 14 anos.